E aí galera, nós somos do Mangatube, e se você gosta de reviews de animes, mangás e curiosidades, acesse o nosso canal, primeiro link da descrição. Olá companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com um vídeo um pouquinho diferente, o terceiro vídeo da Golden Week, que é a semana dourada do Japão, que começa dia 1º de maio e termina no Dia das Crianças. Nessa semana eu vou trazer vídeos especiais aqui para vocês, em comemoração a essa data que começou com o meu aniversário, né? Porque quem pode, pode, né? Quem pode faz aniversário em feriado internacional. De qualquer forma, o primeiro vídeo que acabou saindo foi a famigerada review do Bando, que estava atrasado pra caramba. O segundo vídeo saiu apenas no grupo Teorizando com Tsuki, porque deu umas falhas no áudio, porque deu um bug na gravação. E aí eu fiquei mexendo e mexendo nele, mas ficou meio ruim. Então, como a qualidade dele ficou inferior, eu acabei colocando apenas no grupo. Mas é um conteúdo feito de coração para vocês, então se você tiver interesse em dar uma olhada, entra aqui no grupo Teorizando com o Tsuki, que o vídeo tá lá na timeline do grupo. É uma das últimas postagens. E agora, esse terceiro vídeo, que é sobre essa maravilhosa história de capas que começou nesse 864. Eu não posso dizer que estou surpresa, eu acredito que eu até mesmo disse na minha última review que era esperado que agora começasse uma nova história de capas, depois de um grande Scholar Spread. O Oda começa uma nova história e esse tema já era um tema que a gente teorizava há muito tempo. De fato, tem vídeo meu de 2 anos atrás, mais ou menos, se por aí, lá no finalzinho de Dressrosa, que eu já falava que isso podia acontecer, né? Que eu não sei quanto tempo faz que acabou Dressrosa, gente. Eu chutei 2 anos por chutar. De qualquer forma, desde que acabou Dressrosa, eu já fiz vídeo, uns 2, 3 vídeos, teorizando que uma das futuras histórias de capa seria sobre a frota dos Chapéus de Palha. E finalmente essa teoria se tornou realidade. Mas a grande questão é, o que esperar dessa grande aliança? O que esperar desses líderes de frota? Então vamos separar por partes. Começamos primeiro com o Cavendish, né, que é o primeiro líder de frota, com a imagem simplesmente do navio dele indo para algum lugar. Provavelmente serão alguns capítulos barra capas, para dizer onde cada um se encaminhou depois do que aconteceu em Dressrosa. O Cavendish tem mais chances de estar junto com o Idel e com os outros 3 de sua aliança lá de artes marciais para encontrar um navio, até porque o Idel e o Léo são os únicos dos líderes de frota que não possuem navio próprio, eles não eram da pirataria. Então, levando-se em conta isso, ou o Cavendish que ajudou eles a chegarem até um lugar que tem um navio, ou foi o Orlumbus, porque os outros líderes de frota meio que já tinham uma rota traçada. Então a maior chance é que isso tenha acontecido. E que ótimo lugar seria para se construir um navio, se não o Water 7. Lembrando que o Water 7 fica próximo da Headline e próximo, consequentemente, da entrada do Novo Mundo. Então, como o Idel para construir um navio precisaria de uma caroninha para chegar nos melhores construtores navais do mundo de One Piece, eu acredito que o Cavendish esteja se dirigindo para lá. Em segundo lugar, nós temos o Bartolomeu. O Bartolomeu não tem como a gente prever para onde ele está indo, mas ele está indo aleatoriamente para qualquer lugar, até porque ele não tem um navegador. Provavelmente esse é um que a gente vai ver chegando em alguma ilha, chutando a bunda do pessoal que ainda era leal do Flamengo, ainda estava tentando reverter a situação das guerras e tal, e pregando a palavra dos Chapéus de Palha para todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho que também vai focar bastante nessa história de capas. Os membros falando da aliança deles, falando do pacto de pais e filhos para outras pessoas e chamando a atenção de outros piratas, para que caia na boca do povo de que o Luffy do Chapéu de Palha agora possui uma grande frota a seu favor, que por enquanto é uma coisa ainda que ficou meio desconhecida, ainda é uma história que não foi contada. Então eu acho que esse vai ser o papel do Bartolomeu nessa história de capas. Em terceiro lugar, nós temos o Sai, que é mais tranquilo de saber. Foi dito que eles estavam indo para o País das Flores. O rei de lá disse que esperava que desse tempo de Shinjao, Sai e Bu
voltassem para saber mais o que tinha acontecido, lembrando que a família da Marinha Rapou tinha ido para Dressrosa investigar o tráfico de armas, investigar o que estava acontecendo ali, né? Toda a falcatrua que o Doflamingo estava realizando. E agora eles estão voltando para o seu rei para dizer tudo o que aconteceu e não o bastante para dizer que agora eles fazem parte de uma aliança com o Luffy do Chapéu de Palha, o que consequentemente vai fazer o rei do País das Flores se juntar aos poucos reis, mas muito importantes, que irão levantar bandeira a favor do Chapéu de Palha na Riviere. Ou seja, se não mostrar eles chegando no País das Flores, provavelmente vai mostrar eles indo para Riviere com seu rei, o que só aumentaria o apoio do Luffy nessa grande reunião do governo mundial que está para acontecer ainda esse ano. O seguinte eu já mencionei, que é o Idel, né, que é o quarto líder de frota. Ele precisa de um navio, ele e os seus 4 tripulantes, né, ele precisa montar uma tripulação também, né, porque, né, preferência com um navegador, porque já basta o Bartolomeu sem um. Ele vai precisar de ajuda para chegar a um porto onde se construa navios. E, como eu já expliquei no comecinho do vídeo, o Water 7, apesar de a gente ter uma noção de que fique muito distante por causa do tempo meio, né, longo de One Piece, ela fica bem próximo da Headline. Tanto é que ao final do arco de Water 7 e Enies Lobby, o objetivo deles, é muito engraçado isso, mas quando eles estavam saindo de Water 7, o objetivo deles era a Ilha dos Tritões, já era cruzar para ir para o Novo Mundo. Só que eles acabaram parando em Thriller Bark. Então, apesar de ter muito tempo de história de Water 7 até o Novo Mundo, seriam regiões próximas. Então, como eles estão em Dressrosa, que é um dos primeiros países dentro do Novo Mundo, daria tranquilamente para voltar para construir um navio com os nossos queridos amigos da Galeia, o que daria um rebuliço muito interessante e algumas capas muito engraçadas, que seria o Cavendish com o Idel, ou, como eu vou citar mais pra frente, o Orlumbus com o Idel, conversando, né, negociando um navio, e estão sendo revelado que eles são aliados do Luffy, até porque o navio do Cavendish já tem uma bandeira do Chapéu de Palha logo na frente, como nos foi revelada nessa primeira capa fantástica. O seguinte líder de frota é o Léo, e como a gente sabe, ele vai ficar em Dressrosa. Por enquanto. Como assim, Tsuki? Acontece que a Riviere está acontecendo e as informações precisam vazar de alguma forma para Luffy e companhia. Então, caso o Sai não apareça com o seu rei para vazar as informações para o Luffy e companhia, até porque muito provavelmente o Luffy vai ser um assunto importante dessa Riviere, o Léo é um bom candidato a ser um bom espião. Até porque ele é pequenininho e tal, dá para esconder dentro da roupa, né, Sr. Oda? Entre outras coisas, ele poderia ouvir tudo o que está acontecendo ali. Então, a princípio, ele estaria em Dressrosa ajudando a reconstrução da cidade a acontecer, ou se não, ele viajou junto com a família Riku para saber mais desse evento que está para ocorrer. Então temos o Hajirudin e a sua aliança de piratas gigantes. Como o Hajirudin mesmo disse, ele está indo para se reunir junto com seus companheiros . É sério? Luffy, não! Luffy! Você não pode simplesmente entrar na frente da gravação desse jeito. Você parou? Não. Nossa, só faltava você ter parado no pause. Fica aí, tá? Espera um pouquinho. Eu já tô acabando. Eu nem lembro onde é que eu tava. Pera. Sim, como o próprio Hajirudin disse, ele estava para se reunir com seus companheiros gigantes. Provavelmente então ele esteja a caminho de Elbaf, o que será de veras interessante porque o Elbaf ainda tem que aparecer na história, e ele aparecendo lá, proclamando a palavra dos Chapéus de Palha, vai ser muito bacana. Até porque a gente já tem alguns gigantes que têm a relação com o bando do Luffy. Por exemplo, aqueles dois de Enies Lobby que foram enganados por muito tempo para fazer a guarda. Aqueles dois que eu me esqueci o nome agora, que eles eram companheiros do Brog e do Brog. Aqueles gigantes Little Garden, que eu também não sei falar o nome. Então, eram 4 gigantes e esses dois de Enies Lobby acharam que os seus capitões estavam presos, né? E por isso eles estavam servindo ali, ajudando a Ilha da Justiça. Até que o Usopp conta a verdade para eles e eles finalmente se libertaram no final do arco. Esses dois têm grandes chances de serem
aliados do Hajirudin, né, companheiros de tripulação. Eu não diria o mesmo do Dory e do Broly. Dory e Broly. Eu acredito que eles ainda estejam em Little Garden lutando, mas caso eles finalmente tenham se resolvido, que é bem difícil, eles poderiam ser os outros dois, formando os 5 gigantes. Outra coisa que pode ser mencionada é o Bug, porque o Hajirudin fazia parte da frota deles, de mercenários, e simplesmente vazou. Então pode ter algumas menções do Bug, P da vida descobrindo isso, tentando negociar com Hajirudin ou alguma coisa assim. Seria muito engraçado de ver. E por último, o Orlumbus, que é a maior parte dessa aliança. Ele sim que tem mais chances de estar espalhando a palavra do Chapéu de Palha para todos os mares e tudo mais, até porque, né, ele é o maior de todos eles. Ele também tem chance de ter ajudado o Idel, até porque ele tem mais navios, ele poderia disponibilizar qualquer navio dele para levar o Idel para algum porto, não precisa nem ser necessariamente o Water 7, mas um poser qualquer para poder encomendar um navio. Contudo, eu acredito que esse papel vai ficar mesmo para o Cavendish. Então, para o Orlumbus seria a função de aparecer em Whole Cake, porque como vocês sabem, todos os líderes de frota ficaram com o Vivre Card do Luffy. Eu não sei porque apontei pro meu punho. E portanto, eles sabem que a treta tá feia, maluco, o negócio é sério. Então, como eu venho teorizando há muito tempo, alguém tem que aparecer no final desse arco. E esse alguém, eu acredito ser o Orlumbus, até porque como ele tem o maior número, ele se comunicaria com o pessoal, porque eu quero acreditar que pelo menos alguns tenham trocado Dendemushi ou qualquer porcaria de meio de contato, para informar que ele vai até o Oyabun para ajudá-lo. Dessa forma, eu acredito que vai terminar a história de capas com o Orlumbus e meio que sincronizando com o final do arco, ele aparecendo em Whole Cake. Um pouco parecido com o Jinbei, que teve a história de capas dele e tal, e depois ele apareceu de relance no mangá. Mais ou menos assim, só que com mais ênfase. E temos uma menção de honra aqui, né? Honra para alguns bosta, ou entre outras coisas, que é o Bellamy. O Bellamy também pegou um Vivre Card do Luffy e ele sabe que essa jossa toda tá acontecendo. Embora ele disse que ele não vai ser um dos seus seguidores, meio que ele não tem para onde ir. E a função do Bellamy não será agora, e talvez, muito provavelmente, ele nem apareça nessa história de capas. Mas a função dele sim será importante, não é à toa que ele pegou um Vivre Card. Lembremos todos que ele viajou até a Ilha do Céu, ou seja, o Bellamy é a última ligação que o Luffy tem com a Ilha dos Céus. E aquela galera não é pouca bosta não, gente, eles são bons aliados e serão aliados importantes algum dia. Então mesmo que o Bellamy não seja mencionado nessa história de capas, ele sim será muito importante ainda na história para trazer mais aliados para o Luffy e companhia. Então é isso, gente, meu vídeo fica por aqui, com algumas especulações do que essa história de capas pode nos trazer, o rumo que cada um dos líderes de frota teve. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui em cima, caso vocês não tenham visto ainda, os vídeos que vão aparecer. Caso você esteja vendo pela televisão, os vídeos que aparecerão aqui embaixo. Não deixe de conferir também o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, que se encontram aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. Fiquem de olho para a Golden Week, que vai vir mais vídeos aqui no canal. É isso. Muito obrigada e nos vemos no mar.